Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada numa história assim super densa lá de Gênesis. Pensa na cena: a fome está castigando Canaã. É verdade. E Jacó, já idoso, manda 10 dos filhos para o Egito atrás de comida. Mas olha só, ele segura o caçula, Benjamim. Com medo, né? Sim. E que cenário, hein? Super tenso na família. Porque esses irmãos, eles carregam uma culpa enorme, né? Pela venda do José, o irmão que eles acham que morreu. Exato. Mal sabem eles que o José não só está vivo, como é, tipo, o governador do Egito. Justamente com quem eles vão ter que negociar. Pois é, e é esse reencontro, mais de 20 anos depois, que a gente vai explorar hoje. Vamos investigar as fontes que detalham essa interação que é bem complexa. As emoções escondidas, a culpa vindo à tona. E talvez um plano maior acontecendo ali por trás de tudo. Isso, vamos fundo nisso. Então, eles chegam no Egito, se curvam diante do governador, sem reconhecer ele, claro. Mas o José, ele reconhece na hora. Reconhece. E a reação dele é, assim, surpreendente. Ele pega pesado, sabe? Acusa eles de serem espiões. Nossa, direto assim? Por quê? Vingança. Olha, as fontes sugerem que não era bem vingança. Parece mais uma estratégia com vários objetivos. Primeiro, testar se eles tinham mudado depois de tanto tempo. Entendi. Segundo, conseguir informações da família, né? Especialmente sobre o Benjamim e o pai, Jacó. E talvez até para confrontar aqueles sonhos da juventude dele, sabe? Que previam essa reverência toda. Ele lembrou na hora quando viu eles curvados. Faz sentido. E aí ele exige que tragam o Benjamim como prova, né? Prende todo mundo por 3 dias. Isso, 3 dias. Mas depois ele muda o plano. Um deles, o Simeão, fica de refém. Os outros voltam com comida, mas com a missão de buscar o irmão mais novo. E aí acontece uma coisa incrível, né? Eles acham que José não entende hebraico, porque ele tá usando um intérprete. Exato. E começam a conversar entre si. E confessam. Confessam a culpa pelo que fizeram com José anos atrás. Lembram da angústia dele, de como não deram ouvidos. E José ouvindo tudo. Ouvindo tudo. O texto diz que ele se afasta para chorar, escondido. Isso mostra bem a complexidade, né? A dureza por fora, mas por dentro. Uma dor profunda. E essa confissão talvez até influencie o que ele faz depois. Que é mandar encher os sacos deles com cereal, mas secretamente devolver a prata que eles pagaram. Colocar de volta nos sacos. Isso. E na viagem de volta, numa parada, um deles abre o saco para dar comida pro jumento e pronto, acha a prata. Imagina o susto. Pânico total. E logo descobrem que o dinheiro de todo mundo foi devolvido. E a reação não é de alívio, é de medo puro. Eles ficam tipo, o que é isso que Deus fez com a gente? A consciência pesada, né? Com certeza. Interpretam aquilo que podia ser até um ato bom do José, sei lá, como um sinal de que Deus ia punir eles. Acham que é uma armadilha, que vão ser acusados de roubo também. E quando chegam em Canaã e contam tudo pro pai Jacó e descobrem a prata em todos os sacos, aí o medo só aumenta. Ah, o Jacó entra em desespero, acusa os filhos na hora. Vocês me deixaram sem filhos, José já era. Simeão não tá aqui e agora querem levar Benjamim. É tudo contra mim. Que peso pra ele, né? É a angústia falando alto. Ele vê tudo como uma conspiração contra ele, sabe? Sem perceber que talvez, como algumas análises sugerem, tinha uma providência maior ali agindo para o bem da família. O favoritismo dele pelo José e pelo Benjamim. E a desconfiança nos outros. Fica tudo muito claro. O Rúben, o mais velho, até tenta intervir. Oferece a vida dos próprios filhos como garantia pelo Benjamim. Uma oferta bem extrema. Bem extrema. Mas Jacó recusa na hora. Só que a fome não espera, né? A comida acaba de novo. E é aí que o Judá entra em cena, o quarto filho. Exatamente. Judá assume a frente. Ele argumenta com Jacó, com lógica, com sensatez. Explica que precisam levar o Benjamim para salvar todo mundo. E o mais importante, ele se oferece como garantia pessoal. Ele diz, eu fico responsável por ele para sempre. Que mudança pro Judá, né? Uma grande mudança. E essa responsabilidade que ele assume, essa seriedade, acaba convencendo Jacó. É. Aí, resignado, Jacó manda eles levarem presentes, o dobro do dinheiro para devolver o que acharam e comprar mais comida, e finalmente deixa o Benjamim ir. Termina com uma oração pedindo misericórdia e, assim, uma aceitação bem dolorosa.
Se eu tiver que ficar sem filhos, que seja. Uma entrega total, né? Total. E assim, eles partem de novo para o Egito, dessa vez com Benjamim, rumo ao desconhecido. A gente viu como a culpa antiga, o medo, as feridas da família, tudo isso marcou esse reencontro. Marcou muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uns sinais de mudança, né? Especialmente no Judá, assumindo essa responsa. E fica aquela sugestão de um plano maior se desenrolando, apesar das falhas humanas todas. O José lá no poder, agindo de um jeito complexo, misturando teste, estratégia, emoção contida. Fica a pergunta, né? Como é que esse confronto forçado com o passado, mesmo sendo tão doloroso, pode acabar gerando uma transformação de verdade? Exato. E o que precisa acontecer para reconstruir a confiança num lugar onde tem tanta dor, tanta suspeita, como era o caso ali entre Jacó e os filhos? É algo para a gente pensar. Com certeza. Até a próxima.